E aí, gente, eu queria utilizar esse vídeo aqui para comentar um assunto que vem sendo pouco discutido, né? Nessa eleição, né? A gente está preso entre discussões sobre emprego, saúde, violência, etc. E esse meio que foi um que foi para debaixo do tapete, né? E é um assunto importante principalmente para mim, por causa da minha formação, né? Que eu estudo relações internacionais e toca principalmente a questão de tecnologia e de soberania aqui do Brasil. Por que que é tão importante e por que que eu acho que deveria ter mais discussão e as pessoas deviam estar pensando nisso quando forem votar para o presidente. Primeiramente, a Embraer é uma das poucas empresas que o Brasil ainda tem que trabalham com tecnologia de ponta. O outro grande exemplo é a Petrobras, né? O caso da Embraer é um pouco diferente porque no caso a Petrobras ainda é majoritariamente o governo que controla a Petrobras. No caso da Embraer, não. A Embraer é privada, né? Apesar do governo brasileiro ainda ter uma importante influência sobre ela. A gente tem em um país como o Brasil o péssimo hábito de perder essas nossas empresas nacionais. A própria propaganda do Ciro Gomes já diz exatamente, nós perdemos 13 mil indústrias recentemente. E esse acordo da Boeing com a Embraer nada mais é do que um acordo para nós perdermos essa uma das últimas empresas assim de grande tecnologia que nós temos aqui pro Brasil, né? O que a Boeing vai fazer? Ela vai comprar 51% das ações e isso efetivamente vai dar à Boeing o poder de decidir o que ela quiser sobre os destinos da Embraer, aonde a Embraer vai produzir. Por exemplo, agora recentemente saiu uma notícia em que a Boeing quer parte da produção do cargueiro KC-900, se eu não me engano, se eu errar a correção vai estar aqui, e ele quer que parte dessa produção seja feita nos Estados Unidos. Então você tem empregos que poderiam ser gerados aqui no Brasil sendo transferidos para os Estados Unidos. Isso é importante para a gente porque nós sempre reclamamos aqui que o Brasil só exporta o produto natural, né? O produto bruto, e importa o produto transformado, né? Por exemplo, a gente exporta minério de ferro e importa pontes, por exemplo, ao invés de fazer isso aqui do Brasil. Então nós temos os recursos, mas a gente exporta, vende barato e compra caro do exterior. Então quando a gente tem uma indústria dessa, uma empresa dessa como a Embraer, que é estratégica, que não só do ponto de vista de gerar emprego, de gerar receita, mas também a questão estratégica, porque é uma empresa que fabrica jatos militares, né? Que é uma empresa do setor estratégico, né? Então a maioria dos países tem indústrias nacionais justamente para desenvolver as suas forças armadas, etc. Eles não se desfazem dessa indústria, né? E a gente deixar a Boeing assim, simplesmente comprar a Embraer sem mais nem menos, a gente basicamente abrir mão em parte da nossa soberania, porque a gente está basicamente deixando na mão dos estrangeiros parte de tecnologia sensível para a manutenção da defesa do nosso país, né? Como eu mencionei, esse é um assunto que vem sendo muito pouco tratado na campanha eleitoral, quase ninguém vem comentando isso, e o único candidato que vem tratando isso de verdade é o Ciro Gomes, que se posicionou fortemente contra isso. Inclusive, ele, quando ainda era pré-candidato, mandou uma carta aberta tanto para a Embraer quanto a Boeing, falando que ele ia cancelar esse acordo se ele fosse aprovado, que esse acordo não está sendo levado para o debate com o resto do país, está sendo feito às escuras, sem ninguém saber. Então ele foi o único candidato que está se posicionando desde o início contra isso, em favor da soberania nacional, em favor da manutenção da nossa indústria e dos empregos que ela gera aqui, né? Por que eu acho isso tão importante? Porque até agora dos candidatos, como eu disse, ele é o único que abordou isso. E enquanto isso, os outros dois principais, que são Bolsonaro e Haddad, o posicionamento deles, vamos dizer, está deixando muito a desejar. Primeiramente, o Haddad está dando uma de João sem braço, que, bom, não sabe, que se os trâmites jurídicos permitirem, ele vai aceitar, não sei o quê. O que, para mim, é um absurdo para um candidato que se diz de centro-esquerda, que ele deveria estar se posicionando de maneira muito mais incisiva contra isso, contra o entreguismo, contra a entrega das nossas indústrias para o estrangeiro. Ele não está fazendo isso, mas eu tenho a impressão que eu sei porque que ele não está se posicionando de maneira incisiva, que ele quer fazer um aceno ao mercado, falar que, eu não sou maluco, se eu entrar vai ficar tudo bem, etc. Mas essa não é a posição de um líder, não é a posição de alguém que quer ser presidente do Brasil. E principalmente não é a posição de alguém que se diz defender uma plataforma de centro-esquerda. E o Bolsonaro, por um lado, o candidato da soberania nacional, o candidato que vai valorizar as Forças Armadas, que se diz um patriota, etc. Mas, no entanto,
fala que, não, se for bom esse acordo para as duas partes, é ótimo. E agora ele virou um grande defensor do livre mercado, né? E isso é coerente com a equipe que ele está cercando, né? Por exemplo, Paulo Guedes, alguém que defende privatizar todas as empresas estatais, então entregar tudo pro capital estrangeiro, né? Quem quiser comprar, pode levar as nossas riquezas aqui para fora, né? Sendo os planos malucos dele. Bolsonaro já falou que aprova a empresas americanas virem aqui ajudar a extrair recursos da Amazônia, né? Então ele é um candidato que se diz a favor do Brasil, que se diz um patriota, que vai defender a soberania do país contra a ameaça comunista, etc. Mas enquanto isso, ele economicamente está disposto a entregar completamente o Brasil na mão de quem puder pagar mais. Aparentemente, se ele for eleito presidente, ele vai deixar essa aberração acontecer. Então, esse é um assunto importante que não está sendo discutido, que dos principais candidatos, só um está falando de maneira clara o que ele pretende fazer e por que ele é contra isso. E essa questão, para mim, tem um outro significado porque é algo para o futuro do Brasil. Nós sempre falamos que queremos criar o Brasil para o futuro, né? Que o Brasil tem que ser o país do futuro, etc. Nós só podemos ser esse país se nós começarmos a criar tecnologia aqui. E a Embraer é parte disso. Nós não podemos continuar nos desfazendo desses setores de tecnologia, esses setores industriais e simplesmente vendo enquanto eles vão para o exterior. Então, por isso que eu acho importante a gente começar a se antenar com essa questão e pressionar os candidatos, mesmo que se você gosta do Bolsonaro ou do Haddad, que você pressione esses candidatos que você vai votar sobre essa questão e por que a gente tem que manter a Embraer aqui.